Uma final histórica está prestes a acontecer na Polônia. De um lado, o Real Betis em busca do seu primeiro título europeu. Do outro, Chelsea tentando entrar para a história como o único clube a conquistar Champions, Europa e Conference League. E mais, hein? O vencedor ainda garante vaga na próxima Europa League. Quem chega melhor? As equipes têm desfalques? Eu analisei tudo e tenho meu palpite para essa decisão. Vem comigo! História e confronto das duas equipes, apenas 4 partidas na história, então nem dá pra gente levar muito em consideração, porém, pro torcedor do Chelsea, com certeza ele vai levar, porque o Chelsea venceu 3 vezes e o Betis apenas uma. Vamos falar de Betis, vamos falar da campanha do Betis, o time que mais jogou, tá, na Conference League, por quê? Porque precisou fazer um playoff inicial e depois caiu nos playoffs também, antes de chegar às oitavas de final, tá? Então foram 14 jogos disputados, 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, com 22 gols marcados e 12 sofridos. E aí, se a gente for olhar as partidas, tá? A gente vê o primeiro playoff, que foi contra o Krivibas da Ucrânia, 2-0, 3-0. Depois, já caiu na fase de grupos, perdeu do Legia Varsóvia, empatou com o Copenhague, venceu o Celje, perdeu do Madla Boleslav, que inclusive essa derrota complicou bastante o time, tá? E depois venceu o Petroclube e também o Helsinki. E aí teve que enfrentar um playoff contra o Ghent da Bélgica, 3-0 no primeiro jogo e derrota na segunda partida, já com uma vantagem bem larga, convenhamos. Aí nas oitavas, só agora ele chegou nas oitavas, pega a Vitória do Guimarães, que fez uma ótima campanha no Campeonato Português, abaixo ali dos grandões, né? 2-2 primeiro jogo, dentro de casa, e 4-0 fora de casa. Aliás, vejam esse jogo, tá? Vejam o resumo, que foi uma baita exibição de Antony e Isco principalmente. Nas quartas pegou o Jagiellonia, tá? Que é o Jagiellonia da Polônia, né? Que poderia, né, fazer uma final dentro de casa, não no seu estádio, mas dentro de casa. 2-0 primeiro jogo, 1-1 no segundo, passou. E aí nas meias finais pegou o seu adversário mais difícil, que foi a Fiorentina. Fiorentina que foi finalista, tá? 2-1 na Fiorentina e aí depois 2-2 com prolongamento para chegar nessa final. Além, né, do possível título inédito, o Betis também pode cravar o artilheiro da competição. Por quê? Porque o artilheiro, até o momento, é o Afimik Pululu, atacante do Jagiellonia, que já foi eliminado nas quartas de finais, como vocês bem sabem. E aí o Bakambu é o segundo colocado com 7 gols, e o Gil, tá, do Chelsea, eu sei que a gente vai falar de escalação mais à frente, ele tá lesionado, então ele nem tem chance de fazer gol. Então, assim, o jogador que pode ser o artilheiro dessa competição é o Cedric Bakambu, beleza? Vamos passar de Chelsea? Vamos falar então do Chelsea, que teve uma vida extremamente tranquila, tá? Com 12 jogos disputados, 11 vitórias e apenas uma derrotazinha, e tem o melhor ataque da competição com 38 gols. Isso tudo, como eu vou mostrar pra vocês no campinho, jogando com um time misto, tá? Então, cara, de fato, os times da Premier League realmente são muito acima. Porém, tá? Eu tenho que ressaltar, o Chelsea também não enfrentou grandes adversários aí nessa jornada. Playoff de primeira mão pegou o Servette da Suíça, 2-0, e depois perdeu de 2-1 na segunda partida, mas passou. Depois, na fase normal, 4-2 para cima do Ghent, 4-1 para cima do Panathinaikos, 8-0 contra o desconhecido Noah, 2-0 contra o Heidenheim, 3-1 contra o Astana, 5-1 contra o Shamrock Rovers, que é um dos times mais conhecidos da Irlanda, tá? E aí nas oitavas de final, talvez tenha pegado o seu adversário mais difícil, pelo menos na minha opinião. Pegou o Copenhague, 2-1 fora de casa, 1-0 dentro, tá? Depois nas quartas pegou o Legia 3-0 e perdeu de 2-1 na segunda partida, já poupando jogadores, é bem verdade. E aí nas semifinais pegou o Djurgården, né, que não é nem o maior, né, do seu país, né, a gente sabe que é o Malmö lá na Suécia. 4-1 e 1-0 para chegar a essa final, muito gol, né, o Chelsea realmente marcou. Agora, vamos de campinho, vamos falar de escalação, vamos começar com o lado esquerdo nosso aqui, que é o time do Manuel Pellegrini, que inclusive, eu falei de Premier League, campeão da Premier League com o City, lá nos seus primórdios do City milionário, tá? Primeira dúvida, tá na escalação no 4-2-3-1. Francisco Vietes foi o goleiro que jogou a Conference, tá? Isso é uma prática muito comum na Europa. O goleiro reserva joga as Copas, tá? E agora, será que ele coloca o Adrian? Porque o Adrian é um goleiro mais decisivo. Eu já vi os jogos do Vietes e não achei um goleiro horroroso, mas também não achei um goleiro no nível do Adrian. Isso que o Adrian já tá no final de carreira dele, né? Pra quem não sabe, é o Adrian que jogou no Liverpool também, tá? Será que ele vai mudar? Eu acredito que não. Por isso que eu deixei no 4-2-3-1 com o Vietes no gol. Na zaga, o brasileiro Natan. Do lado dele, o Marc Bartra, ex-Borussia Dortmund e Barcelona. Ruibal e Perraud os laterais. Aliás, cara, fiquem de olho nos laterais. Tanto o Perraud quanto o Ruibal fazem muito corredor. E aí tem a opção de Sabaly do lado direito e o Ricardo Rodrigues, que esse aqui, tá? É aquele da Suíça, cabeludinho e tudo mais, até cobra muito bem falta e pênalti.
ele é bem mais defensivo, tanto que jogou bastante na zaga já na sua carreira aí na equipe do Betis e outras equipes também, tá? Inclusive na Suíça, né, com linha de 3, normalmente ele joga do lado esquerdo da defesa, os 3 homens ali. Meio-campistas do Betis com o Johnny e o Fornals, o Johnny aquele mesmo ex-internacional americano, né, norte-americano. No ataque, Isco, Antony, Ezzalzouli e o Bakambu. Vale ressaltar, tá, que o Lo Celso, campeão do mundo, né, é banco, tá? Banco do Johnny hoje. Porque eu não acredito que ele brigue por vaga com o Isco, tá? Então, talvez a chance do Lo Celso jogar seria no lugar do Johnny ou Fornals. Mas hoje ele é reserva, assim como o William Carvalho, que ficou bastante tempo lesionado português. E aqui na frente também tem uma dúvida entre Jesus Rodrigues, que é um jovem jogador, e o Ezzalzouli, né, que foi jogador do Barcelona, também rodou outras equipes até chegar na equipe do Betis. Mas acredito que esse é o Betis, que só tem como desfalque o time Ávila. Beleza? Seguindo de Chelsea agora, perdão. Enzo Maresca não vai ter Nkunku e Mark Guiu, esses aqui confirmadíssimos fora, tá? Por isso que eu deixei aqui. E aí eu tenho que trazer um panorama aqui do que foi essa Conference League. Por quê? Porque a grande dúvida que tanto na Inglaterra quanto no mundo é que time que o Chelsea vai colocar. Por quê? Porque o Chelsea jogou a competição praticamente mudando o time a todo jogo, a todo instante. Então aqui eu fiz um compilado de jogadores que fizeram mais minutos na competição. Tá? Começando com o goleiro. Aqui também o Enzo Maresca adotou o goleiro reserva nas Copas, então o Jorgensen, esse eu acho que tem grandes chances de ser titular, até porque é muito bom goleiro, com todo respeito ao Robert Sanchez, também é bom goleiro. E aí a defesa vem com o Darabiot e Badiashile, que na Premier League tá sendo o Covil e o Chalobah, tá? Já no lado direito tem uma Frimpong, que jogou bastante aqui no lado direito, mas a gente sabe, tem o Reece James e tem o Malo Gusto. Tá? 2 jogadores que obviamente são melhores do que a Frimpong, que é jovem. Do lado esquerdo a gente tem o Cucurella, meio campo com Enzo Fernandes, Dilsborough Hall e o Cole Palmer. Aliás, tem uma dúvida muito grande, por quê? Porque o Moisés Caicedo costuma ser titular, né? Um dos jogadores mais caros aí das últimas janelas de transferência. Então, se ele sair, será que o Enzo Maresca vai ter peito para botar o Cole Palmer, que não vive grande fase, no banco? Não sei, o Dilsborough Hall está sendo muito elogiado, principalmente pela Conference League que fez, foi um dos melhores jogadores da competição, na minha opinião, tá? Então, tem essa possibilidade aí também. E lá na frente, Noni Madueke, Jadon Sancho e o Tariq Jorge, tá? Que aqui também tem a sombra do Nicolas Jackson, que é o titular óbvio, tá? E também tem o Pedro Neto, que pode entrar nesse time por aqui. O que você acha que o Enzo Maresca vai fazer? Mas dando o meu resumo, meu panorama aqui dessa final, sinceramente eu acho que é uma final muito equilibrada e vai depender muito de qual a equipe que o Chelsea colocar em campo, tá? O Betis não é um time bobo, é um time que eu gosto bastante, que vem jogando futebol bem interessante e por isso eu ficarei do lado do Betis, que eu acho que é um time mais encorpado, digamos assim, para a Copa, tá? Um time bem talhado nas decisões, né? Um time muito forte que se sofre o gol, vai pra cima e com certeza vai dar 110% para vencer essa final. Porém, do outro lado, eu sei, respeito o Chelsea também. Inclusive, torço mais pro Betis, tá? Essa que é a grande verdade. Vocês comentam aqui embaixo. E aí meu palpite para essa final, 1-0 magro da equipe do Betis para levantar o seu primeiro troféu europeu. O que vocês acham? Comenta aí. E se o Betis confirmar esse troféu inédito, tem um nome que pode estar no centro dessa conquista. Isco Alarcón. O ex-Real Madrid vive talvez sua melhor fase em anos e pode ser decisivo nessa final. Tem um vídeo aqui na tela só sobre ele com uma análise completa do que explica esse renascimento do seu futebol. Clica aí e continua comigo. Tamo junto!